O berço das palavras. A etimologia é um saber que anda fora de moda há muito tempo. O que é curioso, porque a etimologia tem um apelo popular incrível, as pessoas amam história de palavras. O caso do avião, por exemplo, vem do francês avion, um inventor francês que batizou, pegou o latim aves, né, ave, e botou o sufixo on, que em francês forma diminutivos em geral, mas também forma alguns aumentativos. E no caso, parece claro que ele não queria falar de um diminutivo de ave, ele queria falar de um aumentativo de ave. A mudança das palavras seguem dois percursos, né? Ou seguem umas mudanças regulares de mudança do som, transforma em G quando está entre vogais, por exemplo, uma regra desse tipo. Então, todas as gramáticas históricas são baseadas nessas regras das chamadas leis fonéticas. E a outra vertente é a chamada analogia, né, que vai explicar como as palavras se associam umas às outras e criam mudanças. Não, a história da gravata é curiosíssima. Um regimento de mercenários croatas que trabalhavam para vários países, para quem pagasse mais e tal. E na França, eles lutaram a Guerra dos 30 Anos, né, no século XVII. Esse regimento, eles se destacavam por ter um pano, uma tira de pano enrolada no pescoço. Com o tempo, quer dizer, como a França adora moda e tudo acaba em moda, os croatas passaram a dar um nome ao acessório de pano que começou a ser imitado. A coisa saiu do campo da guerra e foi para o campo civil, com esse nome de cravate, e dali se espalhou pelo mundo. Pela analogia, você pode construir palavras juntando outras palavras, né? Coisas assim, pescotapa, né, que é um tapa no pescoço. A chegada de um neologismo na língua nem sempre é algo pacífico. Foi o que aconteceu com vários termos que acompanharam a popularização dos computadores. Inicializar, deletar, acessar, etc. foram alvo de muita controvérsia por aqui. Quando os esportes modernos chegaram no Brasil, eles vieram todos pelos ingleses, né? O futebol, o vôlei, depois o basquete. Todos os termos que estavam vinculados aí eram do inglês. Então você incorporou uma prática e incorporou um vocabulário. E você vê hoje muito no vocabulário, no corporativismo, no vocabulário das empresas. Muito chique, é muito bacana você trocar uma palavra da língua portuguesa por uma da língua inglesa, mesmo que isso não tenha a menor necessidade. O que me deixa um pouco triste é perceber que tem uma certa jequice, problema de autoestima mesmo, acho que não é só a língua, não. O Brasil não gosta muito do Brasil, né? E a língua acaba traduzindo isso de alguma forma. A cultura estrangeira, ela muitas vezes tem esse chamariz da novidade, do moderno. Então, por exemplo, no fim do século XIX, começo do século XX, era muito chique no Brasil você usar palavras francesas. Depois veio a ideia de modernidade, de avanço, se fixou nos Estados Unidos. No passado, a situação era mais crítica. Gramáticos rejeitavam o uso dos estrangeirismos em nome da manutenção de uma suposta pureza do idioma. No português, isso nunca foi muito bem sucedido, embora alguns autores tenham escrito muito sobre isso. É célebre o caso do filólogo Castro Lopes, que no final do século XIX propôs uma lista de neologismos inventados por ele com base em elementos sobretudo do latim, para substituir estrangeirismos que já eram usuais na época. Abajur, do francês, deveria ser substituído por lucivelo ou lucivel. Os puristas, em geral, não emplacam muito as suas teses, né? Quer dizer, a dinâmica da língua é muito mais a dinâmica do uso, do que as pessoas falam, e quando elas começam a falar, isso pega, aí não tem mais jeito. Façamos justiça a Castro Lopes. Nem todas as suas sugestões foram rechaçadas. Cardápio é uma das que foram aceitas, embora não tenha conseguido substituir de vez o francês menu. Outro neologismo que tem pai conhecido é a palavra sambódromo. O termo foi proposto por Darcy Ribeiro no início da década de 1980, quando ele era vice-governador do Rio de Janeiro, para nomear a construção projetada por Oscar Niemeyer. Então, assim, a literatura é sempre uma referência. Quando você vai falar, por exemplo, do verbo ter, no sentido de haver, que é uma coisa que até hoje a gramática não aceita como língua culta, é interessantíssimo você ver que o Drummond já escrevia, tinha uma pedra e tal. Assim como palavras novas surgem, existe uma espécie de movimento inverso. São termos que se aposentam, que vão sendo esquecidos ou postos de lado. Eu ainda era do tempo em que eu jogava na posição de Beck.
Center forward, ninguém mais usa essa palavra. Que nós incorporamos o esporte, incorporamos o vocabulário e depois começamos a descartar. A tal ponto que hoje, o que sobrou desse vocabulário? Gol e o nome do esporte, futebol. Quando ninguém mais se lembra deles, dizemos que caíram em desuso. São, portanto, arcaísmos. Desaparece o costume, desaparece a expressão. Podem haver palavras que mudam por causa de tabuísmo. Você não quer falar a palavra e você modifica um pouquinho essa palavra para que ela não seja dita. Cagalume. Esse era o nome original do inseto. Nome que sobreviveu no dicionário, mas que por ser chulo, perdeu terreno para vagalume e para pirilampo. Este termo consolida-se, ou esta expressão, ou esta maneira, está já fixada, até usamos essa palavra, fixada. Estudamos aquilo e fazemos de conta que aquilo não é uma coisa que está, não é? Que é viva e que se está mexendo e que está evoluindo. E a prova de que vai evoluindo é que todos falamos mal latim. O que estamos a falar é latim estragado, não é? No fundo. Os termos antigos não são mais elegantes que os termos novos. O que vale é usar as palavras com precisão e clareza. C'est fini, como diriam os franceses.